aqui. Esperar o pessoal entrar. Aqui também. Pessoal, aqui da minha página, estamos de microfone para dar um feedback do som, por favor. Aqui ativistas. Esperar o pessoal entrar. Entrou alguém. Vira um pouquinho para aparecer o Bolsonaro lá também. O Bolsonaro está aí do lado, mas aí ele, aí, ó. Aí, olha o mito aí. Olha o mito apareceu. Ali, ó, o mito ali, ó. É, Você tá do lado dele, do lado do mito. Boa noite, Francisca. Boa noite a todos. Eu gostaria de feedback de vocês aí, se nós estamos com som audível, se nós estamos com uma imagem também, nós estamos vendo que está boa aqui. Gostaria de feedback de vocês. Boa noite, Marli. Boa noite a todos. Nós estamos hoje dando continuidade às nossas entrevistas, hoje com o Júlio Casarim, tá? Estamos só esperando o resto do pessoal entrar para a gente começar a dar início às apresentações e tudo mais. Eu só gostaria de um favor de vocês, né? Se pudessem me confirmar se o áudio está ok, se estão me escutando com clareza. Vou esperar um feedback aqui. Só Marli e Francisca. Quem mais entrou aqui? Andréia de Guimar Araújo. Ok, o pessoal de Sorocaba aí também. Marilene. Ok. Andréia Mara de Araújo também. Tá perfeito o áudio. Como é que tá no outra? Pois é, ainda o pessoal tá chegando. Né? Ok, pessoal. Bom, eu acho que vamos tentar passar rapidamente aqui também, porque nós temos um barulho aqui também da rua, né? Então às vezes nós vamos ter que dar uma paradinha aí para dar uma... Tomara que não passe ambulância. né? Muita ambulância. Tá, o Júlio César também. Bom, pessoal, nós estamos dando continuidade às nossas entrevistas, tá? Aos candidatos a deputado federal e estadual pelo estado de São Paulo e também do Paraná, ok? Então hoje nós temos aqui, estamos junto com o Dr. Júlio Casarim. Ele é candidato a deputado estadual pelo PSL e nós vamos levar o papo um pouquinho para a área jurídica, que é a área de formação dele, e vai explicar algumas coisas para a gente. O Júlio é um ativista que nós conhecemos na rua a partir de 2015, né, Júlio? Final de 2015. Final de 2015, também trabalhou muito no impeachment conosco e tem muito aí para contar para a gente. Sempre quando a gente tem algum problema no departamento jurídico, aí nós corremos para o Júlio Casarim, ajuda a gente aí que nós estamos queremos saber se nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo é correto ou não, tá? Meu nome é Rogério, eu não sou porta-voz e nem líder do movimento dos ativistas independentes, sou só mais um ativista independente. Então às vezes eu expresso alguma colocação aqui pessoal minha, eu cito a todos, e posso colocar alguma coisa também que é o sentimento da maioria dos ativistas independentes. Então eu gostaria de passar a palavra para o Júlio, para ele se apresentar, falar um pouquinho da formação profissional dele, um pouquinho da história dele de rua, aqui que ele teve aqui, principalmente durante o impeachment, junto com a gente, durante várias outras lutas aí, para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre as perguntas específicas. Júlio. Boa noite, Rogério, boa noite, pessoal, aqui da página dos ativistas independentes, também estamos ao vivo na minha página aqui. E eu queria dizer para vocês que é uma alegria a gente estar junto aí nesse momento histórico. Na verdade, nós estamos vivendo um momento no Brasil que vai ficar para a história. Vai ser a primeira vez que os livros de história vão contar que um povo se levantou e realmente escolheu um governante para si. Porque acabou a palhaçada daquelas ideologias de fazer marqueteiros e conversa mole política. Agora somos nós, né, Rogério? Nós cidadão de bem que está aí, que está aqui, que está nos assistindo, a gente está junto, escolheu um líder e a gente quer essa pessoa que é honesta, que não é corrupta e quer ele liderando o Brasil para o futuro, para o capitalismo, longe do petismo, do comunismo que destruiu a nossa pátria. Ok. Conta um pouco pra gente sobre a tua formação, sobre como você começou a tua história de rua conosco. Pois então, eu não acordei tão cedo que nem você, né, Rogério? O Rogério está há mais tempo no ativismo, mas eu ali em 2000, na verdade 2013 eu já comecei a prestar atenção nas manifestações. Tinha aquela dos 20 centavos, que depois se descobriu que não era 20 centavos.
acho que era 40, porque era ida e volta. Mas o que acontece que ali começou a haver uma mudança no comportamento do brasileiro. As pessoas começaram a ver que elas não precisavam apenas cumprir papéis, que elas poderiam ser protagonistas da sua história, da história do país. Foi um despertar. Nós tomamos aquela ducha, né, aquela balde de água fria com a eleição da Dilma em 2014, aquilo ali eu acho que impactou qualquer cidadão que preza pela democracia, que preza pela alternância do poder, e aquilo foi um baque. E em 2015 eu comecei então a prestar atenção nos movimentos de rua, vi o Bandeirão na Paulista e comecei a me aproximar ali do Marcelo Reis, do Alexandre Frota, da Meire Lopes, Carla Zambelli, do pessoal do Vem Pra Rua, Luiz Felipe, o Flávio Beal, enfim, uma série de ativistas que queriam um Brasil melhor. E eu me entusiasmei com aquilo. Eu já sou um advogado com 30 anos de militância, né? Então eu já estou formado aí há 3 décadas, e a advocacia te desgasta, a advocacia ela te exige muito, né? E quando você está cumprindo o teu dever como advogado, eu pelo menos procuro fazer da melhor forma possível. E isso toma um tempo, então a gente não tem tanto tempo assim para fazer política, para fazer o ativismo. Mas sempre que eu pude, eu estive presente. A primeira vez que eu subi num caminhão foi no dia 13 de março, né, que a gente conversava sobre a mega manifestação, com quase 3 milhões de pessoas ali na Avenida Paulista. E isso, olha, eu falo e me arrepio até hoje, porque eu subi no caminhão ali, que era o Demolidor do Revoltados Online, onde estava o Marcelo, a Meire, o Alexandre, e eu fiz o meu primeiro discurso dizendo Lula na cadeia, fora PT, impeachment já. E dessas 3 coisas que pareciam um sonho, sim, né, a gente vê hoje realidade. O Lula está na cadeia, o impeachment aconteceu e o PT já foi defenestrado em 2016 e agora nós vamos dar a pá de cal em 2018. Ok. O Júlio também foi autor aqui de algumas peças, tá? Principalmente quando nós temos o uso indevido da verba pública. Inclusive fez a Dilma devolver um dinheirinho aí também para os cofres públicos. Queria que você explicar um pouquinho melhor essa parte do ativismo jurídico, né? Que nem todos têm muito conhecimento. E específico sobre essa peça que você colocou. Então, quando foi ali final de 2015 que eu comecei a prestar atenção nos movimentos e me engajar, 2016 eu disse, eu vou fazer alguma coisa. No dia 8 de março, até quem me acompanha já há mais tempo, tem lá um vídeo no Dia Internacional da Mulher em 2016, dia 8 de março de 2016. Eu fiz uma peça, uma ação popular, e essa ação popular era muito interessante, porque no fim de semana anterior, no dia 4 de março, o que aconteceu? O Moro conduziu coercitivamente o Lula para depor, dentro da lei, dentro da normalidade, mas os petistas criaram, para variar, um circo em cima daquilo. E a presidente da República pegou um helicóptero, um avião, porque ela não podia se deslocar num outro helicóptero, tinha que ser o presidencial, e ela veio de jato até Congonhas, se deslocou no helicóptero da presidência da República, levantou a mão do investigado, hoje presidiário, voltou num voo de 5 minutos e foi dali de Congonhas para Porto Alegre. Eu pensei, essa viagem não é oficial. O presidente da República tem direito de usar o avião, é óbvio. O presidente da República tem todas as deferências do cargo, sem dúvida. Mas o que ela não pode fazer é usar o nosso dinheiro para simplesmente fazer uma viagem de cunho particular. Aquilo ali não era uma viagem de cunho oficial. Tanto que na sentença dessa ação que eu impetrei, o juiz reconheceu isso. Então eu lembro direitinho, era dia 8 de março, eu estava no meu carro, eu encostei o carro no estacionamento da Justiça Federal, isso parece que faz tantos anos, né? Faz 2 anos e meio atrás, ainda era no papel, o processo ainda era no papel, e eu tinha levado o papel, e eu disse, e agora? Eu protocolo ou não protocolo essa peça? Né? Eu tive um momento de dúvida, porque eu pensei, isso aqui é um passo que eu vou dar que não tem mais volta. Eu sou um cidadão comum, né? Vou estar processando a presidenta da República e não vou mais voltar atrás. E eu vou te falar, Rogério, que eu fiquei dividido, sim ou não, mas veio uma coisa que tomou conta de mim e disse, sim, você tem que fazer isso. E eu fui, cheguei na distribuição, o cara olhou,
Júlio é o senhor? Eu disse, sou eu mesmo. Contra o presidente da República mesmo. Presidente, se vou. Tem certeza? Eu disse, tenho. E ali, a partir dali, a minha história mudou, porque eu me envolvi muito no ativismo e aquela ação foi julgada parcialmente procedente. O juiz reconheceu na sentença que realmente ela não fez uma viagem oficial, só que ele deixou de condenar a Dilma na devolução do dinheiro aos cofres públicos. Então eu fiz um recurso, ela teve a defesa dela, né, teve todo o trâmite normal do processo. Agora, com a sentença, eu fiz esse recurso para que a Dilma pague os valores que ela gastou, porque uma semana antes um brasileirinho precisava de um transplante de coração e tinha o coração. E ele pediram um avião da FAB e não deram, e esse brasileirinho morreu, não lembro o nome dele, mas isso foi um fato rumoroso na época. E isso me motivou também a fazer essa ação. Então isso foi no dia 8 de março e no dia 13 nós estávamos juntos lá na Paulista para gritar Lula na cadeia, impeachment já, fora PT, e hoje nós evoluímos muito, né? Eu acho que nesses 2 anos e meio os brasileiros patriotas de bem conseguiram muitas coisas boas. Legal. Tem bastante história aqui de ativistas, de amigos aí de rua, né? O Júlio é um deles. Tem um xará meu aqui, o Júlio, que está entrando, quero dar um oi aqui também para o pessoal da minha página. E para os ativistas. Ana Cláudia ali também, sempre presente. A Ana estava com a Ana hoje, né, Ana? A gente estava lá na passeata com o Major Olímpio, foi muito bom. Bom, vamos entrar um pouquinho nas propostas aqui que o Júlio entende ser necessárias aqui para o estado de São Paulo. Primeiro eu gostaria de explicar um pouquinho melhor. Sempre faz uma confusão com o pessoal entre deputado estadual e deputado federal. Quando a gente fala de cobrar um deputado, a gente sempre lembra de cobrar o federal. Mais o federal, né? E o estadual aqui não. Por quê? Como é que existe essa distribuição de responsabilidades? Você acha que nós precisamos ter um pacto federativo diferente, redistribuir essas responsabilidades entre estados e municípios? Como você enxerga essa esfera jurídica? Eu como um todo, eu sou a favor do enxugamento da máquina pública. Na verdade, eu entendo que o Estado é um mal, mas é um mal necessário. Dificilmente a gente conseguiria conviver em sociedade se não fosse o Estado. Mas já que ele é um mal e é um mal necessário, que ele seja o mínimo possível. Estado mínimo é uma falácia, ao contrário. A única forma que nós temos de sobreviver é com o Estado mínimo. Isso vale para tudo, inclusive na organização política do Estado. Nós sabemos que deputados federais têm determinadas prerrogativas e determinadas funções, né? Porque a legislação federal é uma e a estadual é outra. Então o deputado estadual ele tem muito mais limitações, mas por outro lado ele está muito mais próximo, né? do cidadão, da pessoa que está ali no seu dia a dia. Eu sou a favor do voto distrital puro, porque eu acho que aí nós teríamos uma representatividade muito mais interessante, mas são coisas que nós temos que avançar ao longo do tempo. Mas eu passei para o Rogério 7 pontos, né, que são os principais, as nossas principais bandeiras. Caso a gente chegue aí a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa, a gente tem aí 7 pontos principais para começar a mudar São Paulo e o Brasil para melhor. Ok. Começando pelo primeiro deles, na parte de educação e controle de gastos aí. Controle de gastos e melhoria na qualidade do ensino, né? A gente gasta bem, mas a gente só não tem qualidade. Então, falando um pouquinho das suas propostas aí na área de educação. Então, nós temos a questão do Escola Sem Partido. Eu assinei o compromisso do Escola Sem Partido, estava falando, né, com o meu colega lá, o Miguel Najib, né, que é primo da Bia Kisses. Um beijo lá para a Bia em Brasília, boa sorte para ela, um abraço para o Miguel. E assim, eu acho que o Escola Sem Partido é uma bênção para a educação brasileira. Eu acho que o Miguel foi muito feliz quando ele criou e idealizou o Escola Sem Partido. E o nome diz tudo, né? O nome não está dizendo doutrine para o capitalismo, né? Não é também doutrine para o comunismo como é hoje, né? É escola sem partido. O professor não pode doutrinar, seja para um lado, seja para o outro. Ele tem que mostrar as vertentes, ele tem que ensinar, sem doutrinação política, sem ideologia de gênero, porque isso é uma vergonha. Educação hoje no Brasil, muitos aqui que nos assistem, certamente estão nos grupos aí de WhatsApp. Eu já recebi várias vezes um vídeo que é horroroso, né? Que é uma série de meninos no intervalo de uma escola, incitados ali pelas professoras,
com uma simulação de um órgão genital masculino e os outros meninos brincando com aquilo e fazendo... Nossa, eu já vi isso. Você viu esse vídeo? Horrível. Então, quer dizer, isso aconteceu numa escola de São Paulo, porra. Numa escola aqui em São Paulo. Então tá tudo errado na educação. A gente precisa, eu sou a favor também de escola militar, mas a gente precisa, na minha opinião, tirar a mão do Estado de tudo, inclusive de saúde e educação. Por quê? Porque eu defendo a seguinte ideia: o Estado, ele deveria estar presente apenas e tão somente naquelas áreas absolutamente essenciais. Em primeiro lugar, segurança interna e externa. Então não tem como você terceirizar ou privatizar as Forças Armadas, ok? Aí nós vamos ter um exército que é do Estado, né? Uma marinha, uma aeronáutica. E também a segurança interna. A polícia, ela tem que ser forte, o policial tem que ganhar quase igual o juiz, o policial tem que ser uma autoridade, ele não pode estar aí à mercê de bandidos, né? É que nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a pessoa piscou para um policial, ela corre o risco de levar bala e atiram para matar. Então aqui o policial não é respeitado, a gente precisa ter segurança de respeito. Então isso o Estado pode se meter. Na segunda questão é diplomacia. Também é muito difícil você ter a nossa representação externa privatizada, não tem como. Terceiro ponto, que órgãos, agências fiscalizadoras, né, órgãos fiscalizadores, e acabou. Eu sou a favor de saúde e educação privadas, porque se você tem, por exemplo, educação sem essa bandalheira que é hoje a escola pública, você recebe do Estado um voucher para pagar a matrícula, a mensalidade, o uniforme, o material didático do teu filho, aonde você quiser. Se quiser colocar na Adventista, vai colocar na Adventista. Se quiser colocar na Batista, vai colocar na Batista. Na Católica, na Budista, onde quiser. Ali vai ser colocado o estudo mais identificado com os seus valores, com os valores da sua família, e o Estado não se mete na educação. O Estado só paga, a função do Estado é pagar para o cidadão, tanto a saúde, por exemplo, nós gastamos, quanto será que arriscam aqui? 130 bi? 130 bi, vamos somar, isso é a União, mas se a gente somar todos os estados e todos os 5.700 municípios do Brasil, quantos bi dá por ano para a gente manter o lixo que é o SUS? Arrisca aí, Rogério. É mais de 500 bi? Eu vou te falar. Eu acho que chegaria estadual e federal, daria quase isso. Federal, estadual e municipal dá 1 trilhão por ano para a gente manter o SUS. Eu sou Bolsonaro, ano que vem acabou a saúde pública. Você acaba com todo o hospital público, com essa coisa que é mal gerida, que é corrupta. Termina, não tem mais hospital público, vende tudo, manda todo mundo embora, encerra. Claro que eu estou falando exagerando, a gente sabe que existem questões jurídicas envolvidas nisso, mas o ideal seria isso, não ter saúde pública. Mas eu vou me tratar onde? No Einstein, no Sírio-Libanês. Você escolhe, você vai para onde você quiser, porque o governo paga. É mais barato para o governo pagar o teu tratamento num hospital particular do que manter essa rede pública corrupta e má gerida que é a saúde hoje no Brasil. Entendi. Em termos também de segurança pública, né? Função intrínseca do Estado mesmo. Como é que você avalia hoje a situação do Estado de São Paulo em presídios, tá? Equipamentos de inteligência para a Polícia Civil, Militar? É uma calamidade, né? É uma calamidade o que está acontecendo na segurança pública no Brasil, porque assim, e também, principalmente São Paulo, diz, porque São Paulo tem uma segurança, não tem. Se a gente olhar o orçamento, foi diminuindo a cada ano. A segurança pública no estado de São Paulo foi sendo sucateada propositalmente. Os tucanos fizeram isso de propósito, para acabar com a polícia aqui no estado de São Paulo, para humilhar o policial, para pagar mal, para fazer com que o policial se sinta mal, para virem doutrinadoras dizerem que você só pode reagir se você for alvejado. Depois de alvejado você pode reagir. Quer dizer, a gente está tratando com a pior espécie de bandidos e você só pode reagir se você tomar um tiro. Então, quer dizer, está tudo errado, a gente precisa modificar. E outra, presídio que você falou, vamos privatizar os presídios do Brasil, porque tem gente interessada,
que vai ganhar dinheiro. Se você quer ganhar, vai pegar um presídio também, porque tem muita gente que diz assim, mas aí os médicos vão ficar ricos, os professores vão ficar ricos. Mas então abre uma escola, abre um hospital, você não precisa ser médico, pega um presídio, deixa com a gente resolve. O Estado só nos atrapalha. Tudo que o Estado mete a mão não presta. A proposta da creche em casa, como funciona? Então, essa é uma ideia que eu desenvolvi em 2016 e que eu acredito que a gente poderia zerar esse déficit aí de creches, né, que é uma grande preocupação das mães, né, do nosso estado, da nossa cidade aqui em São Paulo. A gente poderia zerar isso rapidamente. Isso depende só de vontade política. O que a gente pode fazer tranquilamente hoje, aqui, o Gabriel lá dos Estados Unidos nos assistindo, um abraço. O que a gente pode fazer com relação a isso? A gente pode capacitar pessoas que hoje estão sem trabalho, mas que têm a vontade de trabalhar, que têm a capacidade de trabalhar, que têm a capacidade de ter um lugar na sua casa para atender a vizinhança no entorno de 1 quilômetro. Então as pessoas se conhecem, são vizinhos, estão ali. Em vez de você ficar construindo uma creche, licitando uma creche, comprando cimento, tijolo e roubando o nosso dinheiro, você capacita as pessoas, você une aquelas pessoas, você cria um vínculo entre as pessoas e você faz com que essas pessoas se ajudem mutuamente com a ajuda do Estado. É mais barato, de novo, o Estado pagar, capacitar, organizar uma sala, fazer as coisas funcionarem, do que prometer que vai construir creche, porque isso nunca acontece, porque a verba pública não é de ninguém, né? A verba pública é só uma verba que um gestor tem uma caneta e ele vai fazer o que bem entender com o nosso dinheiro. E a gente não quer mais isso, a gente quer o Estado longe das nossas vidas, a gente quer poder cuidar daquilo que nos é caro, que são os nossos filhos, que é a saúde, a educação, a segurança, com a gente mesmo. Então, o Estado tem que prover o absolutamente necessário, o resto ele tem que bancar para a gente, mas aqui, no meio dos particulares, e não através de promessas mirabolantes que nunca funcionaram e que não funcionam. Não, aqui, principalmente aqui em São Paulo, o que está acontecendo com a parte de educação aqui, está calamitoso. Todo mundo pensa, São Paulo é o estado que mais contribui para o Brasil, etc. Uma boa educação, pode esquecer. Uma das forças de São Paulo aqui é o agronegócio, né? Nós temos aqui uma cultura muito forte aí na parte cítrica, nós temos uma cultura muito forte aqui na parte de cana-de-açúcar. O agronegócio também em São Paulo, não só a área industrial, ele é muito forte, né? E parece que o tempo inteiro está tendo conflito com o pessoal do meio ambiente, tá? E a cada vez que o produtor tenta importar equipamento, tenta se modernizar, parece que o Estado vem ali e mete o dedo. Temos que desregulamentar tudo no setor de agronegócio. O agronegócio já deu mostras que ele é um motor, que é a locomotiva do Brasil. As safras, elas, a despeito do governo, né? Porque o governo só atrapalha, a despeito do governo, as safras elas só aumentam, a modernidade das questões do agronegócio, elas só melhoram. Por quê? Porque apesar de tudo, o agricultor brasileiro, né, o homem do agronegócio, principalmente aqui em São Paulo, ele se moderniza, ele coloca as coisas realmente para funcionar. E o governo vem e atrapalha. Ninguém é contra o meio ambiente, ninguém quer poluir tudo, mas a gente precisa saber que as regras elas precisam ser técnicas. É como diz o Jair Bolsonaro, você tem que colocar técnicos nas funções e não pau-mandado, político, que são pessoas que estão ali para mamar uma propina, que estão ali para atrapalhar o empresário. Nos Estados Unidos a coisa funciona assim: você quer ter um agronegócio? Ótimo, funcione. Você vai. Como é que funciona a questão ambiental? É isso aqui. Você está adaptado? Assina. Como é que funciona a questão dos impostos? É isso aqui. Você concorda? Assina. Como é que funciona toda a ingerência aqui com relação à questão do agronegócio? É isso. Concorda? Abre o teu negócio. Eu não quero saber. Se você andar fora da linha, aí o Estado vai lá e aí você vai pagar caro. Mas não precisa regulamentar, não precisa esse monte de autorização, essa parafernália que foi feita para vender facilidade, porque é criar dificuldade
para vender facilidade. Entendi. E especificamente para São Paulo, na parte de infraestrutura, como você enxerga hoje a capacidade do Estado? Nós temos só rodovias e caras, será que nós estamos tendo abuso no preço também das concessões? Ferrovias, hidrovias, Porto Santos caindo pedaço, mas o de Mariel tá belezinha, né? Tá trincando. Quem é que eu vi esses dias também que mandou um vídeo do Panamá, você viu? Do Panamá também, metrô funcionando bem lá, né? Funcionando esse monotrilho que tem aqui, que faz 10 anos que é esse esqueleto aqui na cidade de São Paulo, isso é uma vergonha, né? Lá funciona. A Odebrecht construiu com o nosso dinheiro, o dinheiro do BNDES. Lá no Panamá. Lá no Panamá, aqui. É isso aí. Então, eles tratam a gente como gado, os governantes, esses comunistas, esses socialistas, esses petistas nojentos, tiveram sempre a prerrogativa de tratar o povo como gado, como hoje, sabe que eu li a delação do Antônio Palocci, né? E eu sabia ali, mais ou menos, a gente já era mais ou menos voz corrente, tudo que ele falou, mais ou menos a gente sabia. Mas uma coisa que eu não sabia, e que foi o que mais me chocou naquele depoimento, era a forma como o Lula falava com o povo brasileiro. Nossa Senhora. Você viu? Vi. Como é que era? Era bando de otários, otário. Filhos daquilo. Quer dizer, essa é a forma que eles nos enxergam. Só que acabou. O povo acordou. Jair Bolsonaro e a direita vão tomar o poder agora pelo voto, pela via democrática. Domingo nós vamos eleger Jair Bolsonaro no primeiro turno. Os homens de Jair Bolsonaro, os homens e as mulheres de Jair Bolsonaro, número 17, é de ponta a ponta, Major Olímpio 177. Temos federais excelentes no 17. Vote no candidato, não vote na legenda. E estou aqui colocando meu nome, a cara a tapa, meu nome à disposição. Não é fácil a gente ter que trabalhar e ainda estar preocupado com o país da gente, mas é muito gratificante, é muito bom. O Rogério que o diga, né? São tantos e tantos anos de luta, mas vale a pena, né? Porque a gente luta por uma causa que realmente nos traz felicidade. E eu até desviei um pouco do foco da pergunta, né? Aí a gente se entusiasma, vai falando. Eu acho que assim, a gente tem condições aqui em São Paulo de acabar com o IPVA, porque esse é um imposto que na verdade ele não deveria existir por uma série de razões. A gente vê que ele, por um lado, ele é bitributação, porque você já paga pedágio, você tem um imposto perverso, porque você paga sobre o valor da FIP, que é uma coisa imaginária, né? Como é que você vai saber se um carro que rodou 30 mil, outro que rodou 100 mil, estão no mesmo ano, mas tem o mesmo valor? É óbvio que não, né? Mas para fins de governo, para abocanhar, vale aquilo lá. Então, assim, se a gente desregulamentar, se a gente vender todas as estatais, se a gente colocar os modais para funcionar com a iniciativa privada, fluvial, transporte ferroviário, e fazer, porque isso foi uma ideia do governo militar, né? Eu era criança e eu lembro do Geisel optando pela rodovia ao invés da ferrovia. Eu lembro que meu pai comprou um jornal e o meu pai ainda falou, disse assim, que isso aqui é um erro. Isso meu pai falou lá na década de 70, eu era criança e não entendia muito bem, mas ele falou, isso aqui é um erro, o Brasil devia fazer como faz nos Estados Unidos, transporte de carga não é caminhão, é trem. Mas foi uma decisão que foi tomada lá atrás, hoje a gente paga um preço caro, só que não precisaria ser nada disso. Se a gente tirar o governo das nossas vidas, se a gente privatizar tudo, a gente vai ter uma vida muito melhor. Entendi. Falando um pouquinho sobre controle de contas públicas, né? Nós não temos transparência tributária hoje. Zero. Na realidade, eles fazem uma bagunça ali para a gente não entender. Se alguém tentar, tanta lei, tanta porcariada que colocam ali justamente para fazer a confusão, você acaba precisando de 2 escritórios de contabilidade, 2 escritórios de advocacia e vira uma bagunça. Qual seria a proposta para a gente simplificar isso? Como você enxerga essa questão tributária no estado de São Paulo, no âmbito federal também, se você quiser colocar uma opinião? Pois olha, Rogério, tá chegando o Giovanni aí também, meu amigo, Giovanni Machado. É o seguinte, a gente hoje tem leis
tributárias que foram feitas para espolhar o cidadão, para complicar a vida do cidadão e para nos colocar uma carga tributária que é o dobro, exatamente o dobro daquilo que causou a Inconfidência Mineira lá nos anos de 1700. Né? Eles falavam do quinto, os 20%, que era o quinto dos infernos, né? Que a coroa portuguesa cobrava e que causou toda a rebelião naquela época, né, denominada Inconfidência Mineira. Hoje nós pagamos o dobro e nós estamos que nem cordeiro e estamos quietos. O Giovanni está nos assistindo aqui, o Giovanni fala uma coisa interessante, era para o povo entrar e quebrar tudo lá dentro, quebrar essas assembleias, essas câmaras de deputados, câmara de vereadores, porque isso é uma vergonha, eles não têm limites, eles não têm vergonha na cara. Não, e ainda querem criar mais 3 mil municípios, né? Que é cabide de emprego que não para mais. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa, claro que teria que começar isso a nível federal, mas tem muita coisa para ser feita também a nível estadual, porque o lamaçal que é hoje a legislação tributária estadual, e com essa guerra fiscal que existe, isso é uma nojeira. O que a gente precisa ter em mente? A gente precisa simplificar, por isso que transparência e tributação simples, única de preferência, é a saída para a gente poder realmente ter uma vida melhor, digna, pagando os nossos impostos, sim, claro, ninguém quer deixar de pagar imposto, mas dentro de padrões normais que nos possibilitem o retorno absolutamente fiscalizado. Então eu proponho o seguinte, por exemplo, se eu me elejo aqui para deputado estadual, jamais haverá uma reunião de gabinete, o que quer que for, que não seja pública, porque eu me torno um servidor público, eu tenho que começar a prestar contas de tudo para a população. Então tudo tem que ser público, não pode ter reunião secreta, nada disso. A transparência ela tem que começar nos mínimos detalhes, isso tem que se expandir para a legislação, isso tem que pegar esse cipoal, né, esse emaranhado de leis que nós temos hoje aí e transformar em coisas simples, impostos únicos e com questões totalmente transparentes. Arrecadou tanto, gastou tanto aqui, o reembolso do cidadão foi esse, o voucher está aqui, e não mete a mão em fazer o que você não sabe, Estado. Para que o Estado? Eu acho que o Estado não precisa de petrolífera, não precisa de banco, o Estado não precisa sequer ter rede própria de saúde e educação, deixa tudo com a gente. O brasileiro é um povo trabalhador, é um povo ordeiro, a gente resolve os nossos problemas, o Estado só não tem que atrapalhar, o Estado tem que ser mínimo, como a gente falou lá no começo, cuidar da segurança, cuidar da diplomacia e cuidar de ter, claro, agências reguladoras, mas não essa cabidagem de emprego, essa sem vergonhice que tem hoje, coisas sérias, onde o judiciário, aí claro, eu não falei do judiciário, é óbvio que o judiciário também precisa ser estatal, juízes ganhando bem, agências reguladoras ganhando bem, mas gente de qualidade, e pisou na bola, não tem essa de juiz ficar aposentado por tempo de serviço, ganhando proventos integrais, ir para casa vestir o pijama depois que roubou. Juiz se roubou tem que ser processado, tem que ser preso, porque juiz não é melhor do que ninguém, ele é um cidadão tão bom quanto, e eu conheço, vou falar aqui para a minha página, conheço milhares, eu estou falando sério, eu conheço milhares de juízes aqui nesse país que são homens e mulheres honrados, dignos, que trabalham e que merecem todo o nosso respeito. Agora tem uma minoria, como tem uma minoria de advogados, uma minoria de médicos, uma minoria de juízes que desonram a classe. Então para esses a lei tem que ser dura e tem que ser muito dura. Principalmente para o STF, na minha opinião. Ali também, é ali onde estão os piores. Ali está feia a coisa. Inclusive já passou da hora de a gente entrar com pedido com os senadores, tá? Pergunta para o teu senador, para o candidato a senador que vocês tenham, o que eles acham do impeachment no STF. Vamos ver se eles são ficha limpa mesmo ou não. Porque os que estão lá dentro são ficha suja e tem medo, né? Isso é um apelo que eu faria assim, para o cidadão brasileiro, para a cidadã brasileira que está nos ouvindo. Essas eleições, a gente vai colocar Jair Bolsonaro na cadeira presidencial no primeiro turno, mas vamos fazer um esforço de limpar o Congresso Nacional. Se o cara já tem mandato, não vamos votar. Claro, tem exceções, por exemplo, um voto que eu acho que é muito bom é no Edu Bolsonaro. O Edu já tem mandato, e eu acho que o Edu é um rapaz jovem, o Edu Bolsonaro é um rapaz que tem todo um futuro brilhante pela frente e tem muito a dar pelo Brasil. Minha indicação é Edu Bolsonaro, federal, nota 10, mas tem muita gente que
está aí com vontade de enxugar o Estado, de lutar pelo Brasil verdadeiramente, né? Do nosso partido, eu posso citar a Joyce Hasselmann, Carla Zambelli, Príncipe Luiz Felipe, o Alexandre Frota, a Patrícia Bueno, General Peternelli, né? Tem muita gente boa para federal que nunca ocupou cargo. Vamos pensar em votar no candidato que realmente compre essas ideias e que mude o Brasil, para a gente sair do viés esquerdista, socialista, petista, comunista, senão daqui a pouco a gente está que nem a Venezuela. Não, e não, se não for, inclusive, como nós estamos conversando aqui por uma live, nas páginas, isso aqui não vai existir, né? O Haddad hoje veio reforçando de novo o controle da mídia, ideia afirmada pelo Luiz Lularápio, né? Vamos dizer assim, vamos resumir o nome dele. E esses caras querem controlar a mídia. Isso significa autoritarismo, isso significa controle da tua vida pessoal, sabe? Ligar a televisão o dia inteiro falando bem do PT, ligar o rádio falando o dia inteiro bem do PT, internet nós não vamos ter mais. Então essa é a proposta do PT. Por um outro lado, nós temos gente que defende a liberdade. Bolsonaro é um dentre eles. Eu acho que de todos, o mais podre ali que nós temos é esse controle da mídia do PT, mostra claramente a face do PT. O que você está falando já me fez lembrar 2010. 2010 eu fui para Caracas, na Venezuela. Chávez era vivo. E eu ligava a TV, de 6 canais, 4, de 6 canais abertos, 4 eram estatais. Nossa! Então você tinha um assim, Silvio Santos, de entretenimento, e um outro meio que uma Globo que passava variedades. Os outros 4 era só o Chaves tirando leite de vaca, o Chaves desapropriando um edifício, o Chaves discursando, o Chaves no meio do pessoal do exército. Aquele comunista dos infernos, ele dividiu a Venezuela ao meio, como o PT fez aqui no Brasil. Olha o perigo, pessoal. Eu lembro que na década de 90 a gente saía para o exterior, você ia para qualquer lugar, os caras que mais gastavam dinheiro eram os sheiks árabes, né? Porque ali naquela década de 80, 90 eles bombavam e gastavam até hoje, né? Mas aquilo ali era uma ostentação, hoje eles ostentam mais lá e não tanto pelo mundo, e a ostentação está num outro nível. Mas você ia num cassino, um negócio, os caras estavam lá gastando, e sabe quem gastava? Venezuelano. Eles eram o povo mais rico e faziam como muita gente aqui no Brasil faz. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, aqui não. E o que aconteceu? Eles estão lá. 9 entre 10 comem comida do lixo, come cachorro, come pomba, mata o animal do zoológico, é isso. Então quem tiver um mínimo de raciocínio vai saber que o comunismo é algo que não presta, que é anticristão, que é antidemocrático, que é anti tudo que existe de bom. O comunismo é a pior falácia que o ser humano já criou. Portanto, tudo que é PT, PCdoB, PSD, todas essas questões comunistas de PDT, Ciro, Marina, é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo balaio. Vamos ficar longe dessa gente, vamos colocar Jair Bolsonaro e Paulo Guedes no Ministério da Fazenda, vamos votar 17 ponta a ponta, porque é isso que importa, a gente tirar o Estado para longe da vida da gente e a gente ter mais liberdade enquanto cidadã brasileira que quer simplesmente viver a vida, ser feliz num país que tem tudo para ser o melhor e o maior do mundo. Para quem tiver um pouquinho de interesse, pessoal, sobre esse assunto, acesse no site do PT o caderno de teses dele. Então, está tudo escrito lá, sem nenhuma vírgula faltando, tudo isso nós falamos aqui. Peguem o plano de governo do Fernando Haddad e leiam com bastante calma, que também tem muita porcaria ali, que vai realmente mostrar isso que nós estamos falando isso aqui sobre o comunismo. É ruim ler isso, parece um livro de terror, na realidade, né? Essa que é a grande verdade, mas é importante para a gente saber o inimigo que nós estamos lidando. Então, Caminho da Liberdade, domingo, é Jair Bolsonaro, junto com ele nós temos candidatos de bem preparados aqui, e hoje nós estivemos falando com um deles, que é o candidato Júlio Casarim, a deputada estadual sobre o número 17, dá para ver ali? 17059. 059. Então, pessoal, só encerrando aqui por uma questão de agenda aqui do candidato, tá? Gostaria de estar agradecendo a todos aí a audiência e a participação e gostaria de deixar as considerações finais aqui ao Júlio, se ele tem mais alguma coisa a expor ao pessoal que acompanha a página, as 2 páginas no caso, né?
Fique à vontade. Eu quero agradecer o Rogério, a Ana, todos os ativistas independentes, o Renato, né? Quem mais que... Tem tantos. Tem tantos ativistas independentes. A cada um que nos assistiu aqui na página dos ativistas, na minha aqui também. Eu não sei se o som estava bom, agora está entrando a Elia, o Giovanni. Dizer o meu muito obrigado para vocês que estão me apoiando nessa luta, cada um de vocês que são brasileiras e brasileiros de bem, que estão na rua, que estão apoiando Jair Bolsonaro, apoiando a ideia do Brasil ser realmente um país pujante, um país capitalista, um país muito mais parecido com os Estados Unidos, com Israel, com o Canadá, com a Nova Zelândia, do que a Venezuela. Do que com a Venezuela, com Cuba, com Coreia do Norte. Se ia acontecer, e não vai, claro que não vai, cadê a madeira, né? Não vai acontecer. Você pega o santinho já. Por acaso acontecesse, não, acabou, o Brasil acaba. Então isso é muito importante. Você que sabe disso, você é um privilegiado e você tem a obrigação de falar para o seu vizinho, falar para o seu amigo, falar no bar, na escola, na faculdade, no colégio. Chega de PT, chega de comunismo, chega de socialismo. Vamos de 17. Jair Bolsonaro, esse seu advogado aqui está à disposição na Assembleia Legislativa de São Paulo, 17059, e vários nomes maravilhosos aí para deputado federal. 177 é o Major Olímpio, confirma, 177 novo, confirma, e vamos colocar o Major lá no Senado e uma bancada forte para ajudar Jair Bolsonaro, tanto em Brasília como aqui na Assembleia Legislativa, e a gente poder fazer do Brasil um grande país, para que ele tenha o destino que está reservado a ele e a gente possa, com certeza, ter uma vida muito melhor, muito mais digna e ser muito mais orgulhoso ainda de ser brasileiro. Dia 17, pessoal, pela liberdade, Jair Bolsonaro. E fica aqui também uma reuniãozinha marcada em caso de eleição com o Júlio, que lá pra frente nós vamos sentar e conversar e vamos ver tudo isso que ele tá colocando aqui. E cobrar tudo dele. Tá, é lógico. Tá bom? Rogério, obrigado pela oportunidade. Um abraço, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigado a todos, pessoal. Qualquer dúvida, estamos à disposição.